Olá, sejam bem-vindos a mais um PScast, do GP ao RH. Hoje a nossa grande convidada é a Kátia Rafael, CEO da Agrafos Consultoria, há mais de 30 anos nesse mercado empresarial, psicóloga, mentora hoje de grandes empresários, executivos e C-Level e professora também da Dom Cabral. Da gestão de pessoas aos recursos humanos. PScast. Kátia, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tem sido um imenso prazer. Confesso que eu estou aqui por dentro, meu Deus, eu tenho muito a aprender. Mas eu queria que primeiro você falasse um pouco mais de você para as pessoas te conhecerem mais. Que bacana. Bom dia também. Bom dia. Paola, muito obrigada por esse convite. Acho que, assim, é bacana estar aqui. É um momento, assim, super gratificante poder falar um pouquinho, né, sobre essa história, sobre a minha história aqui junto com vocês nesse podcast. Sou a Kátia Rafael. Eu gosto muito de me apresentar falando que eu sou filha de João Batista Rafael e Maria José de Faria Rafael. Ai, que nomes bonitos. São lindos, não são? E tem Nossa, um Maria filho mais João. lindo ainda, que é o Newton Júnior. Esse, assim, eu tenho que sempre falar dele nas minhas apresentações, nas minhas palestras, porque eu sempre gosto de me apresentar como ser humano. Sim. Antes de qualquer posição, antes de qualquer cargo, eu sou um ser humano que gosta de trabalhar com pessoas. Então, é isso que eu venho fazendo em toda a minha trajetória profissional. Meu negócio é cuidar de gente, e é isso que eu faço há mais de 30 anos, como você mesmo falou. Ai, que bom. E, Kátia, quando você fala do ser humano, né? Quando eu tive o primeiro contato com você e o privilégio de ter tido esse contato, uma das primeiras coisas que você me disse que me tocou muito como ser humano, como mulher nesse lugar que a gente está hoje, em que você começa contando toda a sua história lá atrás, né? Quanto tempo, numa época em que era mais difícil ainda do que hoje, em que você é convidada numa primeira entrevista de emprego, né? E a pessoa te pergunta, o entrevistador te pergunta onde você quer chegar. E eu achei de muita coragem, né? Você virar para ele, para um homem sentado na outra cadeira que está te entrevistando, você virar e falar, olha, um dia eu quero estar sentada nessa cadeira. E aí, mais admirável ainda é em 3 anos você conseguir estar nesse lugar. Então, assim, quando a gente fala do humano, eu acho que isso vai além do profissional. É muita coragem para estar nesse lugar. E eu queria muito, assim, que você começasse a contar pra gente desse lugar, né? De como você começou essa vida no seu mundo profissional, rompendo uma barreira tão grande desde o início e como é que toda essa trajetória aconteceu disso tudo. Bacana quando você traz isso, porque essa história realmente ela é uma história... Nossa, eu fiquei... É interessantíssima, Super. Porque eu me lembro que eu estava, assim, acho que no 3º ano de faculdade de psicologia e fui gerente administrativa na época, antes, porque a minha formação de ensino médio é contadora. Ah, sim. Aí mudo Aquela totalmente. época tinha um técnico, né? Técnico em contabilidade, que nunca exerci. Mas eu fiz, porque por uma... escolha, uma necessidade, eu vou trabalhar com esse negócio, isso vai dar mais dinheiro, aquela coisa que a gente fica, porque na minha época eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade. Né? Hoje é diferente, a gente tem outros modelos hoje, mas enfim. E aí eu precisava entrar no mercado daquilo que eu estudava, que era psicologia, né? A coisa não conciliava. Ser gerente administrativo e financeira de uma empresa já com 20 e poucos anos, tudo comigo foi muito precoce. Então, foi acontecendo. E aí, eu parti para a busca de estágio e, imediatamente, eu consegui uma empresa que gostou do meu currículo e me convidou. E foi exatamente isso que você falou. E aí, assim, Kátia, onde é que você quer chegar? E uma empresa do ramo, assim, de metalurgia, uma empresa altamente conservadora, onde dominava muito mais o homem, né? Sim. Vamos dizer, o gênero masculino do que o feminino, enfim. E aí, na época, ele me perguntou e eu realmente respondi, um dia eu quero estar sentado no seu lugar. E ele chamava Renato. E aí, ele virou para mim e falou assim, tá bom. E assim terminou a entrevista. No dia seguinte, ele me ligou. Ele mesmo me ligou e falou assim, é você que eu quero aqui. Eu falei, mas por quê? Você já passou? Porque ele tinha comentado que ia passar por outras entrevistas, aquele processo todo de seleção. Ele falou, não, porque você mexeu comigo. Entendi. Você disse o que você queria e você sabia o que você queria. Eu quero você aqui amanhã, e assim eu comecei. E aí, Paola, foi muito interessante, porque aí, a hora que eu entro para esta área de recursos humanos como estagiária, todos os chefes, porque na época chamava chefe,
Então, era lá o gerente... Se chamava e o comportamento era de um chefe, né? Todos eram homens. Então, era chefe de recrutamento e seleção, chefe de treinamento e desenvolvimento, chefe de departamento pessoal, a coisa acontecia assim. Eu lá, estagiária, a única mulher. E assim eu fui aprendendo a lidar com aquele mundo masculino numa área em que eu me identificava e transitava muito bem. Entretanto, ali naquele momento, naquela empresa, eu nunca tive problema nenhum também, assim, de homens, mulheres, essa coisa de assédio, né? Muito pelo contrário. E ali eu me empenhei, eu me dediquei, eu sou muito curiosa, eu sou muito intuitiva, eu enxergo lá na frente, eu faço perguntas, eu estou sempre inovando, eu estou sempre criando. E aí, realmente, em 3 anos, esse chefe de departamento, esse gerente, vamos dizer assim, né? Ele sai porque ele também é promovido e vai para uma outra área comercial e eu assumo a posição dele. Obviamente que ali, esqueci de contar, eu já tinha sido efetivada como analista de RH, etc. e tal. Fiquei só poucos meses como estagiária. Imediatamente eu já fui efetivada. E aí eu, no lugar, em relação àqueles homens que estavam ali, eu passei a ser chefe daqueles homens em 3 anos, né? E chefe, era uma coisa assim. Mas o cargo, para mim, nunca mexeu com a minha vaidade. Aquilo, cada vez que eu evoluía, isso conversava comigo muito mais como assim, eu estou conseguindo, eu estou conquistando, eu estou chegando onde eu quero. Agora, quando você fala desse conquistar onde você quer, né? E aí, pensando nisso, né? Numa época em que, como você disse, vocês escolhiam o que dava para sustentar a família, sustentar os estudos e tudo. Então, a sua profissão tudo era muito escolhido por um lugar que ia da pessoa, né? Não era essa coisa do propósito. O propósito era, eu tinha que sustentar a minha família, eu tinha que estar ali para todo mundo. Como é que é isso de uma pessoa que vai para psicologia, que numa época ainda se era muito a clínica, o ser psicólogo como terapeuta, e ainda já em pouco tempo entrar numa carreira que era muito masculina? Eu queria entender assim, o que a Kátia tinha naquele momento que fazia ela estar neste lugar? Pois é, eu vou voltar um pouquinho atrás. Claro. Eu passei em 3 faculdades na época, lá em São Paulo. Então, uma coisa a gente já entendeu o que a Kátia tem, né? Eu passei em 3 faculdades e vocês vão achar interessantíssimo, porque eu passei para jornalismo, para direito e para psicologia. Olha só. Porque muito jovem, e aí acho isso até hoje, eu penso assim, com 18 anos você ainda não sabe muito bem o que você quer. Você vai se descobrindo, né? Você vai se descobrindo no processo. Mas atrelado a isso que você traz, de que a gente precisa, eu precisava me manter, eu precisava ajudar a família, e era assim mesmo, né? Eu precisava escolher uma profissão que fosse assim, o que vai dar dinheiro? Sim. Então, quase migrei para direito. você é advogada, que tinha o status, que tinha o status. Mas assim, eu não conseguia me ver ali. Jornalismo, quando eu pensava em jornalismo, eu pensava assim, né? Eu vou ser jornalista, aquela que aparece na televisão, enfim. Mas eu falei, até chegar nisso... acho que ainda vai demorar um pouco. Falei, vou fazer psicologia para eu entender um pouco as questões pessoais, as questões, né? Até as minhas questões. Aí eu faço essa escolha. Só que a hora que eu entro para a psicologia, eu começo a perceber o caminho. O que eu preciso de investimento para chegar, por exemplo, ser uma psicóloga reconhecida, porque eu sempre pensei, onde é que eu quero chegar? Isso é muito importante, gente. A gente saber onde quer chegar, mesmo sabendo, tendo como pano de fundo aí as questões financeiras, mas eu precisava também pensar na minha carreira. E aí eu faço a escolha de fazer a psicologia e direcioná-la para a área de recursos humanos. Eu experimento a clínica. Eu faço, então eu vou trabalhando em paralelo. Clínica e RH. Clínica e RH. E aí eu me percebo aqui transitando muito mais fácil, aqui. Muito mais fluido, né? Mais fluido, sabe? Então o RH para mim está aqui dentro, não tem jeito, está aqui dentro. E assim, acho que eu faço com gosto e faço com prazer. E aí eu defino. E aí eu saio da clínica, fecho a clínica, e aí eu direciono e canalizo toda a minha energia para isso. E aí você fala uma coisa sobre estar aqui, né, na veia, e pegando toda a questão não só do RH, mas do seu papel como gestora desde esse início, querer estar com gente, trabalhar com gente, seja como RH, como gestora mesmo de área, tem que gostar de pessoas, né? Não tem outro jeito, assim. Tem. Pode ser qualquer posicionamento de uma liderança, mas se não tiver essa veia de gostar de gente, esse encaixe cada vez menos funciona, né? Você falou um negócio bacana, porque assim, além de gostar de gente, tem que saber ouvir.
as pessoas. E mamãe falava muito que eu tinha amigos, não sei, né? Essa juventude hoje, eu vejo meu filho também faz isso, eu fico só observando. Ele fica lá, assim, 40, 50 minutos conversando. Hoje é pelo WhatsApp, ali, tá. Eu ficava naquela época, anos atrás, há 30 anos atrás, era telefone. 40, 50 minutos conversando com os meus amigos, dando conselhos. Eu não tinha nem pensava em fazer psicologia. Né? Então, eu tinha e eu tenho uma escuta muito aguçada. Então, esse é um diferencial para trabalhar na área de gestão de pessoas, é saber escutar, saber entender o outro, compreender o outro, sabe? Para que você possa contribuir no desenvolvimento, para que você possa contribuir na vida desse ser humano. Então, aí, naturalmente, é o gostar do ser humano. Tem que gostar, né? não tem tem que jeito. gostar. E aí, quando você fala de toda essa sua carreira, e aí você vai nesse lugar, você se encontra no RH, né? Nessa posição de chefia e tudo, e chega um momento que você dá um outro passo. E aí é quando você é convidada para trabalhar numa empresa de área de tintas. Isso. Certo? Como é que isso tudo aconteceu, assim? Então, e foi rápido, né? Foi, tudo muito fluido, muito rápido, as coisas vão acontecendo. E, assim, até hoje isso acontece. Eu sempre fui convidada. E aí eu assumo essa posição nessa empresa. Logo em seguida, uma outra empresa, antes de chegar na empresa do Grupo Bungborn, Tintas Coral, eu caminho ainda para o ramo de metalurgia. Depois eu entro numa fornecedora da época da Fiat, tudo em cargo de gerente de recursos humanos. E é interessante isso porque aí eu fico 2, 3 anos. A minha inquietude, ela é alta e eu gosto dessa minha inquietude, inclusive ela é importante, ela é um dos valores que estão dentro da minha empresa hoje, da Grafos, que tem a ver, depois a gente fala sobre isso, mas um dos valores é essa inquietude. Eu sou uma pessoa muito inquieta, eu não sei fazer o que eu faço hoje da mesma forma. Hoje eu estou falando assim com você, amanhã, se você fizer essa entrevista comigo, eu vou falar de outra forma, e aí eu vou ter outros insights aqui. Então, é assim que eu funciono e eu gosto desse jeito. Então, na minha carreira foi sempre assim. Ela foi fluida, ela foi orgânica, eu fui crescendo. E aí, até que eu chego nessa empresa do Grupo Bungborn em São Paulo, e a minha formação é toda em São Paulo, e eu assumo a principal cadeira de recursos humanos, né, nessa empresa. E aí, o que você enxerga, assim, óbvio, né? Em algum momento nós vamos falar da ruptura desses novos RHs, novas lideranças, nova gestão. Mas o que você enxergava de mais importante sobre pessoas naquele momento que você acha que até hoje é, assim, primordial para se trabalhar com essas pessoas, assim? O que era esse RH nessa época? Porque às vezes a gente fala muito, eu vejo as pessoas muito o RH antigo, o RH 4.0, mas deixando de falar de coisas muito positivas que esse RH ensinou para o que a gente está fazendo hoje. Legal essa pergunta sua. E eu sempre falo disso, porque o RH lá atrás, ele tem os subsistemas, que a gente já conhece. Recrutamento, seleção, desenvolvimento. DP. E a gente fazia, na época, levantamento de necessidades. Então, para poder desenhar o programa de desenvolvimento, de treinamento, então, íamos até o gestor de cada área, o que sua equipe precisa, seu funcionário precisa, etc. e tal. Ainda não atrelávamos, na época, uma gestão por competência. Na época atrás ainda não se atrelava a isso, mas olhava para o perfil psicológico da contratação para poder falar assim, onde que a gente precisa e qual é o desenvolvimento aí. Então, isso foi sendo aprimorado e para os tempos de hoje nós estamos falando de gestão por competência, todas as empresas de modo geral hoje buscam o seu desenvolvimento atrelado às competências e os atributos de liderança em que elas precisam definir para o direcionamento aí do negócio. Por outro lado, também o RH lá atrás, e isso eu gosto de falar, antigamente falava assim, é um programa de acompanhamento. Então, nesse programa de acompanhamento, você acompanhava o funcionário, e na época chamava funcionário, não era colaborador. Né? Você acompanhava o funcionário e também chamava-se empregado, até
no seu processo. Então, eu criei, por exemplo, nessa empresa, né, eu criei esse programa de acompanhamento em que eu conversava com as pessoas para ouvir sobre carreira, quais são os próximos passos, que tipo de curso ela precisaria, onde que ela queria chegar. Isso, inclusive, na época, era muito mais uma responsabilidade do RH nesse programa de acompanhamento do que da liderança. Isso mudou totalmente. Sim. Hoje, essa conversa, quem tem que fazer é o líder. É o líder que tem que saber conversar onde é que a sua equipe quer, o que seu colaborador, onde é que ele quer chegar, né? Isso é muito bacana hoje. Mas eu fazia aquele processo. E tínhamos também, que ainda existe hoje, também numa outra configuração, e dentro deste programa era a entrevista de desligamento. Que hoje voltou muito. Muito. Que deixaram de fazer por muito tempo, né? Muito tempo. E isso, olha, vocês não imaginam quão importante é Traz o recrutamento de uma empresa e uma entrevista de desligamento. O que acontece? E aí uma parte aqui. As pessoas acham, e eu falo muito isso lá na Fundação Dom Cabral, as pessoas acham que que a área de desenvolvimento é a área nobre de uma organização. Não e não é. A área nobre, primeiro, é recrutamento e seleção. É onde tudo acontece. Se você não vai desenvolver se você não tiver a pessoa para isso, né? Pois é. Se você seleciona uma pessoa, se você contrata uma pessoa com skill, né? Adequada, competências técnicas, competências subjetivas, comportamentais adequadas, cara, você ganha. Esse desenvolvimento se torna realmente o acompanhamento. Acompanhamento. Né? E não mais esse desenvolvimento de preciso tirar esse cara daí. Não, gente, é o acompanhar o próximo passo, né? Exatamente. Interessante. E é engraçado porque quando você fala de acompanhamento, Kátia, e a gente vê hoje nas empresas, a verdade é que deixou o RH, saiu desse lugar realmente de acompanhar, foi entregue para o líder, mas a parte subjetiva do outro, para mim ainda falta esse RH conseguindo olhar. Porque o líder, ele tem um papel de escuta muito grande, mas essa coisa da veia do RH, da pessoa, da subjetividade, eu sinto falta. Eu vejo hoje as lideranças tentando estar nesse lugar, mas elas não conseguem o tempo todo, porque elas estão ficcionadas em resultados, em produtividade, em várias coisas. E eu hoje enxergo que esse acompanhamento antes, e a indústria trouxe muito isso, né? A indústria tinha essas pessoas de RH que acompanhavam os funcionários. Mas eu vejo hoje todo mundo tendo que dar esse lugar de novo. O quanto chega clientes pra gente precisando... Olha, eu preciso de uma pessoa que converse com as pessoas aqui dentro. Sabe da vida delas, de escutar. Escuta. Porque o líder, ele escuta, mas ele escuta esse próximo passo de carreira, esse próximo passo ali, mas a escuta da pessoa como ser. E eu acho que isso o RH antigo trouxe muito bem e a gente perdeu isso, trazendo muito isso para o líder e deixando o RH fora dessas conversas. E hoje eu vejo como as pessoas estão precisando que os RHs voltem a participar de conversas como essas, assim. Engraçado, interessante isso que você traz. Vejo demais. Porque eu consigo enxergar isso em algumas organizações, mas eu consigo enxergar também diferente em outras. Uhum. Eu acho que aí depende do grau de maturidade da cultura de cada organização. Com certeza. A gente tem que ter um cuidado para a gente não generalizar, e isso é bacana, mas eu vejo isso que você está falando. E é interessante que você traz um contraponto que eu ainda não tinha pensado, estou tendo um insight aqui agora. Que quando a gente começa, né, quando o RH começa a falar assim, isso é responsabilidade do líder, qual é o papel de RH neste processo? As pessoas não sabem hoje responder, eu acho. Isso é importante, porque assim, mas isso tem que ser o líder, isso tem que ser o líder. E eu sou muito convidada hoje para ajudar essas lideranças a desenvolver essas soft skills, sabe? Para que elas consigam, para que essas lideranças consigam ouvir os seus liderados, para que elas tenham essa sensibilidade de perceber esses liderados. Então, assim, eu confesso a você que, assim, agora, insight agora, tem algumas empresas que falam, isso aqui não é nosso, isso aqui é do líder. Mas também tem empresas que falam assim, Kátia, isso é do líder e nós precisamos ajudá-los. Uhum. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que tem das duas formas, e isso é bacana. O RH tem que estar perto, né? Mas o que a gente tem visto é que está se distanciando em alguns lugares. Não, isso é do líder, isso é do RH. Não, gente, o RH, ele está ao lado de todo mundo dentro da empresa o tempo todo. O tempo todo, E isso eu vi, a gente vê a indústria, o RH tradicional, o RH antigo, a gente vê esse lugar. A gente vê esse RH tomando essa posição de eu estou com esses líderes o tempo todo. E isso é legal. Vou dar um exemplo aqui de uma reunião de ontem, que eu estava com o cliente e com o RH.
A pessoa foi contratada, aliás, já estava nessa empresa e foi promovida para cuidar da área de tecnologia dessa empresa. Não é o forte dele, a tecnologia. Mas só de conversar com ele a primeira vez, porque ele quer que eu ajude a equipe dele, porque a equipe é totalmente de TI. Sei. Ele quer humanizar essa equipe. Não que eles não sejam humanos, mas quer trazer esse trabalhar outro as lugar. relações. Sim. E aí, quando eu paro para ouvir aquele líder que está diante de mim, junto com a RH, e a RH ali um apoio, eu percebo que o que a empresa fez não foi contratar um executivo para cuidar desse, a nível de diretoria, um executivo para cuidar da área técnica, mas um executivo para fazer gestão de pessoas. E ele, assim, o posicionamento de uma humanidade, de um cuidado com o ser humano, de uma aceitação da vulnerabilidade dele, que, assim, ele falou, Kátia, eu estou me deparando com pessoas extremamente vaidosas, eu estou me deparando com pessoas aí, com blockers ainda, pessoas assim, aqueles medalhões, aquelas pessoas ainda que estão, eu sou bom nisso, eu sou o cara, e ele vem com uma humildade, mas uma humildade não de subserviência, mas com uma humildade de querer ajudar o outro, de desenvolver essa equipe para humanizar. Então, eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho lindo ali, porque eu vejo ali uma liderança já evoluída e já humanizada. Que aí volta ao que você falou, né? Uma liderança que realmente quer pessoas, que gosta de pessoas. Que gosta de pessoas. E aí, o RH estava junto para quê? Né? Para dizer assim, Kátia, a gente precisa suportá-lo. Sim. Suporte. Olha que bacana. Por quê? Porque ele, com todo esse perfil que você está enxergando, nós precisamos ajudá-lo a fazer com que esta equipe esteja no mesmo pensamento, não, considerando as diversidades, obviamente, mas alinhada a estes princípios e a esses valores. E aí o que você fala, na verdade, é que o RH ele sempre teve nesse papel de suporte. Talvez hoje mudou quais os processos que se usa para esse suporte, as ferramentas, mas o papel sempre foi de suporte mesmo a essas pessoas, né? Mas é um suporte hoje das empresas que eu venho atendendo. Tem as empresas que ainda precisam de uma maturidade do RH, não tenha dúvida. E tem se falado muito do RH estratégico. RH estratégico. Eu escuto que o RH precisa ser estratégico há anos. E aí eu me pergunto nos eventos, né? E eu organizo grandes eventos. Eu estou hoje como diretora de estratégia da Associação Brasileira de Recursos Humanos e ajudo e contribuo ali no desenho dos projetos. E eu me pergunto assim, até quando nós ainda vamos falar que nós precisamos ser um RH estratégico? Nós já estamos estratégicos. Na estratégia, né? Algumas empresas. Sim. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, assim, até que ponto? Então, o RH precisa sair desse lugar um pouco, sabe? De achar que ainda está longe. Mas, pelo menos, reconhecer que já está bem à frente. Talvez não esteja lá, mas se a gente for mapear algumas... Se formos aqui, né? Tivermos a oportunidade de mapear aqui algumas empresas, a gente consegue enxergar excelentes RH estratégicos. Sim. E o que é RH estratégico? É estar ligado ao negócio. É conversar, é entender onde é que a empresa quer chegar, é ajudar, é contribuir, é fazer análises, é entender as competências que existem, sejam elas as competências comportamentais, os atributos de liderança e as competências técnicas. Então, quando eu falo que essa pessoa estava comigo nessa reunião e achei bacana, porque ela vem com o olhar estratégico. Kátia, para chegar nisso, onde essa pessoa está, porque eles não colocaram esse diretor com este perfil de liderança numa empresa extremamente conservadora, onde a maioria são homens, e que da área de TI, porque tem o estigma que TI é muito fechado, TI é isso, não foi por nada. Sim. A gente precisa, então, né? Trazer, tem aí um contexto que, Kátia, você precisa nos ajudar a desenvolver essa mentalidade, esse olhar. Entendi. Agora, quando você fala muito eu preciso de um RH estratégico, é isso? Eu tenho certeza que vários clientes nossos, gestores que assistirem, falam, mas é isso que eu preciso, é esse RH que eu preciso. Só que para a gente ter esse RH, é o que você falou, tem que existir uma maturidade das empresas. Pensando no empresário, no dono, que quer esse RH dentro da empresa, o que você enxerga que ele tem que ter, ele tem que estar pronto, qual a maturidade que ele tem que ter para ele conseguir ter essa pessoa? Porque eles querem muito, mas existe uma mudança pessoal, uma mudança dele enquanto gestão, dele enquanto empresa, para ele conseguir ter esse RH. O que você vê hoje de todo esse caminho que você veio, desde todo esse processo seu, o que esses empresários precisam ter, precisam ser, precisam acreditar para eles conseguirem ter RHs estratégicos?
Eu tenho escutado muito nos eventos que eles precisam do RH estratégico, principalmente nessa questão para humanizar, para poder conseguir alcançar os resultados e onde essa empresa quer chegar. Os executivos, os CEOs, eles entenderam que o RH ele é necessário e imprescindível para eu tenho chegar lá. percebido isso. Por quê? Porque as empresas também tiveram uma grande sacada há um tempo atrás de que, assim, cara, não vai existir resultado Sem as pessoas. sem as pessoas. A gente sabe disso. Então, qual que é o nosso patrimônio? São as pessoas. Ah, Kátia, isso é muito bababá. Todo mundo fala isso. Não é isso. Não é. Então, assim, o CEO, né, aquele cara que está na linha de frente, quando ele percebe isso de forma genuína, e aí ele facilita, ele dá abertura para que o RH entre e contribua. Então, tem que ser, assim, um executivo com uma mente aberta, sabe? Uma pessoa que realmente valoriza, né, as pessoas, mas também que valoriza resultados. Sim. Parece uma dicotomia. Então, nós temos aqui, foco em resultado, mas temos que cuidar das pessoas. E aí? Como é que isso acontece, né? Como é que isso acontece? E esse é um grande dilema. Kátia, a gente tem se falado, nós passamos pela pandemia aí, eu tenho tido muitos problemas e ajudando as empresas na questão da saúde mental das pessoas, né? Então, e foco em resultados. Foco em resultados, né? Mas cuidando das pessoas. E as empresas têm feito trabalhos interessantíssimos, algumas, de cuidar dessa saúde mental. Não só com o trabalho que eu contribuo, mas também de trabalhos especializados para cuidar da saúde mental, porque senão as pessoas não dão conta. Então, ter essa mentalidade, este executivo que tem essa mentalidade aberta, tem um olhar humano. Ele tem que ser o executivo humano do que a gente fala da liderança humana. Ele tem que ser o executivo humano, hoje né? em dia não dá para ser diferente. Sim. Não dá para ser diferente. E a gente vê muitas empresas não conseguindo dar os próximos passos por conta disso, né? Por conta disso. E aí, assim, se não cuidar disso, Paola, as pessoas literalmente adoecem. E adoecem. Veja, na época do Covid, né? Foi muito interessante, eu até fiz algumas pílulas lá para a Fundação Dom Cabral falando sobre isso, em que as pessoas começaram a se questionar o que elas estavam fazendo com a vida delas. Por quê? Porque elas, com a morte próxima, né? Falando aí do Covid, muito perto, a gente né? achando assim, posso morrer amanhã, A gente da psicologia fala, né? A única certeza que você tem, mas a gente não lida com essa certeza, lida com né? essa certeza. E eles tiveram que lidar com pulsão de vida e pulsão de morte ao mesmo tempo. E aí, como é que é isso? A iminência da morte e a pulsão de vida. Então, o que as pessoas fizeram? Elas começaram a trabalhar loucamente para sentir que elas estavam vivas. Sim, faz sentido. E foi aí que deu a cartaz do estresse. Porque as pessoas não souberam ter medida. E que está resultando hoje. É muito interessante o que você está dizendo, porque tem se falado síndrome de Burnout, e aí estamos aí, setembro amarelo e tudo, mas... Hoje, eu acho que as pessoas esqueceram de qual a consequência da pandemia até hoje, né? Porque de tudo que você está dizendo, ela está muito presente hoje. E o executivo humano, o RH estratégico, o líder humano, se ele não lembrar disso, talvez também ele está perdendo essas pessoas disso tudo, né? Perfeito, é isso mesmo. Nós estamos vivendo as consequências até hoje. Até hoje. E assim, estamos exatamente nesse momento. Por quê? Quando você está com muita tensão, você fica tenso e aí, de repente, a coisa se resolve, aí você relaxa. Quando você relaxa, você começa a já sentir as dores musculares. É porque você saiu do estado de tensão e aí começam as dores, ok? Muito bem. Aí você tem que tratar, você tem que cuidar, precisa de massagista, etc e tal, para poder cuidar de tudo isso. Muito bem. Mesma coisa. Todo mundo ficou muito tenso com essa pandemia, tá? Sim. A coisa foi embora. Então, as pessoas começaram a... Relaxar. Relaxar. E as dores apareceram. E a gente esqueceu de tratar as dores. Mas elas estão acordando, as empresas estão acordando. Então, assim, por que as pessoas, e assim, todas... Ai, estou cansada demais. Né? E assim, e é engraçado porque o estar cansado, você vê nas pessoas que elas realmente estão cansadas. Estão cansadas. Né? Por quê? Porque elas despenderam uma energia enorme lá, na época da pandemia. Elas trabalharam demais para poder, como eu estava falando, sentir que estavam vivas, porque a morte estava próxima, que é a pulsão de vida. Então, elas lidavam com essa dicotomia de pulsão de vida e morte. Né? Então elas trabalharam muito.
E eu tive, por exemplo, que também ajudar as pessoas, esses executivos, para que ajudassem essas equipes a aprenderem a trabalhar à distância, de entender o momento de cada um, porque as pessoas não tinham mais horário de almoço, almoçavam fazendo reuniões, fechavam a câmera ali almoçando, não paravam 20 minutos após o almoço, ficava até tarde. E aí começaram a confundir esses papéis de casa com marido, filho, empregada, esposa, e a coisa ficou muito confusa. Então, foi tudo muito, muito. Né? E agora as pessoas estão colhendo esses frutos que estão, como é que eu posso, não estão muito bons. Então, assim, por isso que as pessoas estão adoecendo. Então, a gente precisa cuidar disso. O RH precisa estar atento a isso. Precisa apoiar as organizações nisso. Precisa apoiar as lideranças. Sim. Sabe? Para enxergar assim, ok, a gente precisa continuar apresentando resultados. Mas as pessoas estão realmente doentes há muito tempo, a verdade, né? Essa é a grande verdade. Entendi. É uma reflexão. Eu não... Realmente, como a gente fala, eu falo muito das consequências da pandemia, muito nas crianças, nesses alunos que estão vindo para o mercado de trabalho. Falo muito isso com os empresários de, olha, são meninos que ficaram aí 2, 3 anos sem ter um colégio, sem ter professores próximos, e são essas pessoas que vão bater na porta de vocês pedindo emprego, mas a gente tá esquecendo de olhar de quem já está ali dentro, que sofreu também muito essa consequência, né? Acho muito. E, Kátia, e aí voltando um pouquinho mais para a gente falar dos próximos ainda, claro. Desse momento todo da sua carreira, você está dentro das empresas como parte da empresa. E aí, ali, posso dizer que na época que você foi convidada para Thomas Case, você sai desse lugar e entra mais para o lugar de consultoria. É bacana, né? Porque eu vi que você ouviu super bacana a minha história, e isso é legal. Eu fiquei encantada. Não é só da boca para fora. Achei bacana. Fiquei encantada com tudo isso. Aí, enfim, eu estava lá nessa empresa, né, do Grupo Bungborn, Tintas Coral, e aí eu saio dessa empresa também para poder falar assim, bom, eu preciso mudar um pouco, e eu recebo esse convite, porque eu já conhecia o trabalho do Thomas Kaiser, que é a Cato, e eu sempre gostei do trabalho que eles faziam lá em São Paulo. E aí eu sou convidada, mais uma vez, e aí eu quero dizer isso, eu nunca bati a porta procurando emprego, exceto, aí eu chego quando eu vim para Minas, aí eu vou te contar. Mas muito bem, lá em São Paulo, sempre fui convidada. E aí, o que acontece? Quando eu vou para Thomas Kaiser, eu começo lá como headhunter. Então, eu vou caçar talentos executivos. Numa época que eu falo, né? Às vezes eu falo assim, gente, caçar talentos naquela época que a tecnologia não estava nas mãos. Não estava. E aí aquele processo era caçar todo, mesmo. Caçar, né? Literalmente pegar o telefone e caçar essas pessoas. Né? E assim, eu me dei tão bem nisso, resultados altíssimos. E aí o Thomas Case me convida para ajudar no processo de outplacement, de construir o processo de outplacement que existe até hoje. Né? Nessa época, quando vocês construíram esse processo, ele já era um processo que o mercado já conhecia bem ou ainda era... Porque a Thomas Case foi uma das pioneiras nisso, né? Assim, muito... A Thomas Case já fazia também de uma forma muito incipiente. Né? Assim, orgânico. E aí, assim, a gente começa a colher as experiências. Mas já tinha, assim, algumas empresas que faziam esse trabalho lá em São Paulo. São Paulo é muito à frente. É muito à frente, né? E a gente tem que fazer um bench em relação a isso. Com certeza. E nós fizemos. Mas ela foi uma das pioneiras a implantar. Então, foi um trabalho magnífico, bacana. E ela se tornou uma referência aqui nesse processo. Aí eu fiquei algum tempo lá, fiquei alguns anos lá. E aí eu saio desse tempo, porque eu venho a passeio para Belo Horizonte. Venho viajar com minha mãe. Ok? Sua família, alguém tinha coisas aqui? Eu sou mineira. Ah, sim. Sou mineira, fui estudar em Belo Horizonte, a família toda foi morar lá, mas a gente vem visitar aqui, avós, etc. Vem com a mamãe, nós duas, etc. E aí, eu conheço aqui, né? Hoje, o pai do meu filho, que me casei com ele, etc. e tal, e fiquei aqui. Ok. Só um parênteses, como é que foi essa mudança de São Paulo, onde as coisas aconteciam do jeito que aconteciam, para vir para Minas, que era mais conservadora ainda em todos esses processos, inclusive de RH, de mulheres no poder? Isso aí que eu quero chegar. Aí eu venho para cá. Quando eu chego aqui, eu venho morar aqui, porque
nesta viagem, né? E venho para Minas. E aí, a hora que eu me deparo em Minas, eu falo, bom, e aí? O que eu vou fazer? Porque eu tinha saído lá da Thomas Case, eu precisava dar uma parada. Eu fiz um ano sabático também, antes de... Sim, eu precisava um ano sabático, eu precisava descansar, e eu fui morar em Ubatuba. Aluguei uma casa em Ubatuba, beira de praia, montei uma clínica e achava que eu ia atender clientes lá e fazer terapia. Sua vida era ali, Eu viver na queria beira da viver, praia. Eu precisava descansar. Uma pessoa que com 3 anos de formada já era gerente, achou que a vida iria acabar na praia, Eu tava assim, precisava daquele sabático. E achei assim que, nossa, ia viver na praia. É isso Olha aí. só o diferente. Ia ter clientes. Cara, ia ter cliente em Ubatuba, o povo quer curtir praia. Não era o seu lugar, ou eu voltava para São Paulo. Não era o meu Não lugar. combinava Não com quem estava sentando com 3 anos na cadeira do Eu chefe. fiquei assim 3, 4 meses quando eu vim para Minas. Não é meu lugar. Não é meu lugar. E aí eu venho para Minas e aí, né, eu conheço, como eu te falei, eu me casei, etc e tal, e eu venho para cá. E aqui é interessante que eu começo a repensar o que fazer. Isso eu vou mais ou fazer? menos com quantos Nós anos? estamos falando há 30 anos atrás. Você repensou a sua carreira? Perdão, Olha só. perdão, 30 anos, 94, isso em 94. Entendi. Entendeu? Você já tinha ali uns 10, 15 anos já nesse mercado como gestora. Isso, entendeu? Então, estava ali. Aí eu Tinha que ter venho pra coragem cá, para repensar a carreira naquela época. Aí eu peguei assim, bom, gente, eu tive uma experiência lá com o Thomas Case de consultoria, ok? Aí eu venho para Minas, mas ficou isso em stand-by. E aí eu começo a repensar essa carreira, eu com meus botões, aqui em Minas Gerais, uma cultura diferente, mesmo eu sendo mineira, as coisas aqui eram na época, hoje não mais, mas o que eu resolvia em São Paulo em um dia, aqui uma semana, um processo decisório aqui mais lento, enfim, mas hoje mudou muito, apesar que ainda Belo Horizonte, Sim, São Paulo está à frente, é o né? lugar, né, Sim. que eu Tudo vou acontece lá primeiro, né? Exatamente, eu sempre viajo para lá para poder... Apesar que é interessante, né? São Paulo tudo acontece primeiro, mas como a parte de RH em Minas já teve muita coisa de Pois sucesso. é, agora eu vou te falar. O que eu descobri aqui? Lá em São Paulo acontece, mas a consistência, a inteligência aqui de Minas Gerais é um diferencial. Você vê os grandes projetos de RH aconteceram muitos aqui. É de uma Hotmart, consistência, é assim, bacana demais. Não, Belo Horizonte, Minas Gerais mudou totalmente. Mas eu acho que tem a ver um pouco, talvez, posso... né, tá enganada. Quando você fala do humano, o mineiro, não estou dizendo do paulista, mas o paulista, eu falo, São Paulo que menos tem, às vezes, é o paulista no mercado de trabalho, é uma né? diversidade É enorme. muito diversidade. Aqui em Minas, você tem essa coisa do outro, do humano, daquela coisa do cafezinho, do nananã. Eu acho que o RH consegue ter mais essa consistência porque tem esse outro como muito importante. Isso. E é interessante isso que você traz, porque é o outro, é o cuidado com o outro, é o respeito, é quando você constrói uma história. Sim. Então, assim, estudamos aqui, mantém as relações, solidez, né? Os colegas, né? Por exemplo, meu filho estudou lá no Loyola, ele mantém os amigos Todo até mundo, hoje, entendeu? Então, isso é bacana, tem uma questão tradicional muito interessante, isso aqui. E que isso é muito bem visto, né? É muito bem Se a gente visto. juntar tudo que São Paulo tem com o que Minas tem, com o que o Nordeste tem, a gente tem empresas magníficas. Exatamente. Lá não era assim. Lá, assim, você é reconhecido, é valorizado, eles realmente te contratam pela competência. Sim. Isso é interessante. Mas aqui em Minas, eu fui percebendo, quando eu cheguei, que assim, você precisava conhecer. Eu precisava dessa relação. A relação aqui era mais forte. É mais pessoal. É mais pessoal. E que eu não tinha mais, porque eu saí daqui com 15 anos. E moro 15 anos lá, volto com 30 e poucos. Entendeu? Então, eu tive que, assim, e as minhas relações? Né? E foi aí que eu te falei que eu comecei a ver algumas vagas, né, de recursos humanos, de gerente de recursos humanos, e numa primeira, numa segunda abordagem, perguntavam onde eu estudei, e aí eu falava São Paulo, e aí, assim, eu percebia que tinha alguma coisa assim, de São Paulo, mas não que fosse intencional, não é isso, mas aqui tem muito disso. Eu conheço a Paola formou na UFMG, etc e tal, então isso é interessante, tá? Eu acho que isso, as pessoas foram valorizando e eu falei, bom, então eu acho que eu estou fora desse contexto aqui, eu preciso ainda entender um pouco como é que essa cultura aqui de Belo Horizonte. E aí eu sou convidada por uma consultoria
através da Heloísa Faria, que é uma jornalista da área de comunicação, minha prima, e ela trabalhava numa consultoria e eu vou trabalhar nessa consultoria com ela para fazer trabalhos de assessment para as empresas, né? Então, eu começo a fazer esse trabalho aqui como consultora, começo paralelamente a trabalhar para um trabalho para a Fiat, na época chamava Excelência do Trabalhador, uma parceria da Fiat com a FIENG, tinha outro nome aqui que eu não me lembro agora, mas um parceiro, enfim. E eu começo a trabalhar nessas duas, né? Vamos dizer, nesses dois eixos aqui, uma de desenvolvimento e a outra de avaliação de perfil e assessment. E aí eu engravido, e aí eu tenho que também rever minha posição. Eu saio dessa consultoria, continuo só com isso. E aí, nesse momento que eu saio, eu me deparo com o executivo, eu encontro com o executivo dentro, e isso é bacana, gente. Isso, para mim, foi um diferencial. Essa pessoa que me fez esse convite mudou a minha vida. Eu, no shopping, 7 meses, grávida, eu encontro com esse executivo e ele fala: Kátia, aquele trabalho que você fez lá de assessment, de devolutiva, das conversas que você teve com os nossos executivos até hoje, a gente queria dar continuidade, mas você saiu da consultoria, a consultoria também já não está mais com a gente, isso depois de tempo, né? E aí, assim, você não quer desenhar um trabalho lá para a gente de desenvolvimento, para a minha empresa? Eu falei com ela: eu estou grávida. Tá quase. 7 meses, eu estou grávida. E eu já tinha feito esse trabalho lá para ele: estou grávida. E aí ele falou assim: isso não é problema. Nossa, olha, isso Isso até pra mim, hoje, meu Deus, hoje achar pessoas que falam isso já é. A gente que mexe com essa parte de recrutamento, as mulheres, olha, o problema é que eu tô grávida. Eu viro, quem dera se a gente pudesse resolver todos esses problemas. E é tão interessante essa questão nossa do modelo mental, que eu mesmo virei para ele e falei assim: mas eu tô grávida. É o modelo mental isso? nosso, feminino também. Assim, como que você vai me contratar que eu tô grávida? Quantas lideranças femininas eu vejo com esse modelo até hoje, né? Que pena. Ele fala assim para mim: Kátia, isso não é problema. Eu tenho mais, pelo menos 2 meses com você e depois, aqui, né? sabe, reconhecer, citar o nome dele aqui, que é o Mário Afonso. Né? Ele era da Mannesmann, antiga Mannesmann. E ele traz isso aqui, assim, ele traz essa mentalidade aberta. E assim, interessante como como acaba vindo do homem a mentalidade do: olha, você tá grávida, não é um problema. Não é um problema. Né? E aí ele faz o que? Isso é humano, né? Ele fala: eu preciso que você desenhe um desenvolvimento de liderança, eu preciso que você avalie mais executivos e a gente faça eu vou para essa empresa. Eu falei assim: mas... Ele falou assim: não preocupa, o motorista vai te buscar, você vai 3 vezes na semana. Disse, depois, na entrevista. Nós definimos isso lá no shopping. Lógico, né? E assim vai o motorista, porque você está no 7º mês, e, enfim, etc e tal. Eu não queria ficar dirigindo, era lá em Vespasiano, etc e tal. E aí eu vou e fico lá esses 2 meses, desenho todo o projeto, nasce o meu filho, espero um tempo, e aí eu volto para lá 2 meses depois, porque como autônoma você não tira licença, e eu também não dou conta de muito tempo, né? Aí já tinha babá, etc e tal, e aí sim eu começo a fazer acontecer o programa de desenvolvimento dessa empresa. E depois desse trabalho que eu faço lá, e aí eu começo com o trabalho de coach, hoje chamado coach, na época eu ainda chamava de aconselhamento. Olha como vai mudando. Então eu começo... Mas muda-se os nomes, mas a raiz de tudo é a mesma. É a mesma, impressionante. Então, assim, eu começo a fazer um trabalho de aconselhamento lá, de desenvolvimento de lideranças. O resultado disso tem um impacto muito positivo na mudança cultural, né? De uma empresa, de uma cultura, às vezes, mais autoritária, mais, né? E as pessoas começam a fluir, a se relacionar, mais aberta, ainda na época da reengenharia. Então, né? Então, foi muito bacana. E esse trabalho, ele se torna uma referência, tá? Para outras empresas. E aí é onde a Grafos nasce disso tudo? A Grafos já existia. Mas da forma que depois ela se virou. Da forma que está hoje, aí ela começa. E aí, ali em Vespasiano, na SMS, não era nem Mannesmann, desculpa, era SMS, né? Demag, era Demag, antiga Demag. E aí, eu caminho lá para Mannesmann. Desse trabalho, ele vira uma referência, eu vou para a Mannesmann, e aí eu saí assim com o presidente da Mannesmann,
com a pastinha debaixo do braço, nós dois, e ele falava assim, eu quero que você analise todos os executivos dessa empresa e que mapeie todas as competências. Aí a gente já estava falando de gestão por competência, e aí eu fui estudar, eu fui para São Paulo, eu fui beber da fonte, eu não parei, eu não paro, Sim. porque quando eu vejo que tem uma coisa nova, e aí Tem eu que fui ter, junto né? com ele e rodamos esse Brasil todo para avaliar todos os executivos a partir das competências que a gente definiu e aí desenvolver um programa de desenvolvimento e de mudança cultural dentro dessa empresa. Muito Mais. bom. Só um parêntese, antes de eu pegar momentos gráficos e mais atuais e todas essas dores que você vive hoje, eu queria muito, assim, quando você fala dessa coisa de com 7 meses, você pegar, fazer todo esse processo, logo depois... O que você via de grande diferença de uma mulher que estava ali se tornando uma mãe, empresária, ainda trabalhando? Eu queria muito para as pessoas entenderem... Quando a gente fala muito da gestão de pessoas, desse abrir a cabeça, desses gestores serem mais humanos, a gente fala também da mulher com filhos, da mulher grávida, né? A gente tem conversado isso muito no escritório de gente. Como que ainda, mesmo a gente estando nessa atualidade, a mulher grávida ainda é problema para muita gente, a mulher é muito problema, a pessoa... Enfim, né? A gente fala da diversidade, mas a verdade é que tá difícil essa diversidade chegar, né? Da gente aceitar. O que você... pode dizer dessa época, assim? O que você vê de grandes diferenciais? O que você viu que foi importante na sua vida nesse momento? E como que você enxerga essa posição dessa mulher, da mãe, hoje no mercado de trabalho? Eu acho que o diferencial daquela época, primeiro, foi eu me deparar com uma liderança... Que acreditava nisso, né? Já Sim. num pensamento diverso, que nem se falava tanto em diversidade. Com certeza. Uma pessoa com uma mentalidade extremamente aberta, extremamente humana. Então, esse, para mim, foi o ponto. Divisor, né? Segundo, obviamente que eu me enxerguei ali dentro, com dificuldades, no mundo machista. Não tenha dúvida. Sim. Então, eu tinha... saber lidar e representar vários papéis. Então, eu tinha que ser uma consultora, uma executiva, esposa, mãe, filha... irmã, eu tinha vários papéis que eu tinha que exercer e ainda viajar por este Brasil afora. Uhum. Né? Então, uma das coisas e aí eu posso falar por mim, né? É você ter um sentido na vida, é você saber o que você quer ter propósito. E nesse momento, quando você direciona a sua carreira, isso sempre mapeou e pautou a minha vida. Eu vou tratando os obstáculos que eu vou enfrentando durante esse percurso, durante essa jornada para alcançar. E trato literalmente. Então, esse é o grande ponto. Uhum. Eu não simplesmente pulo o obstáculo, eu não simplesmente fico no papel de vítima de que eu sou mulher. Uhum. Então, simbolicamente falando, eu vesti a calça comprida. Uhum. Eu me posicionei, às vezes, mais firme. Uhum. Né? Eu disse alguns nãos. Né? Então, assim, ter esta consciência, ter essa, melhor dizendo, essa autoconsciência ampliada e esse discernimento de posicionamento, isso é um diferencial numa mulher no mundo como hoje. Uhum. Saber tratar essas dificuldades de mãe, esses papéis, não foram fáceis. Com certeza. Então, assim, levar menino para a escola e eu viajando, eu tive que contratar um motorista fixo para fazer isso. Uhum. Entende? Então, eu tive que lançar a mão de pessoas que eu tinha que confiar para cuidar do meu filho. Mas administrar essas pessoas também, né? E administrar essas pessoas. E também mulheres com filhos. Sim. E que dormiam para cuidar do meu filho, dormiam em casa para cuidar do meu filho e deixavam os filhos. Uhum. Então, assim, eu prestava atenção nisso também. Então, eu tinha que ter esse cuidado. Essa consciência que você fala o tempo todo, né, Kátia? De todo gestor, todo executivo, você tem que ter consciência, você tem que ter muita consciência e muito autoconsciência. Isso, eu tenho que ter um olhar de compaixão para com o outro. E com você também, e comigo. Né? Sabe? Isso é bacana. Eu tenho que sempre olhar... Quando eu me enxergo, eu tenho que enxergar isso no outro também, sabe? Então, esse olhar, essa autoconsciência ampliada, esse olhar humano. E quando eu falo da compaixão, é porque isso transcende a empatia. Porque às vezes a gente fala, essa coisa da empatia, não, é de compaixão mesmo. Eu acho que é a palavra que... Empatia já passou, né? Já passou, né? É assim, puxa vida, isso aconteceu comigo.
né? Então, assim, isso vai acontecer com ele, como é que eu posso ajudar? Então, essas questões todas de saber lidar, né? Obviamente que nem tudo é fácil. E aí, dentro dessa minha carreira, porque aí eu me vi assim nesse processo, e aí tem uma coisa que é importante a gente trazer. E aí eu comecei a me ver nesse mundo empresarial, em várias empresas, e eu tinha N eventos para ir à noite. Uhum. Mas meu marido, meu ex-marido hoje, ele não gostava. E olha que interessante, de novo a mentalidade. Eu deixava de ir. Porque meu marido não podia ir comigo e eu não queria ir porque, como era uma empresa que tinha, era um evento que teria muitos homens, eu não ia. Entendi. E aí eu deixei de fazer meu network, eu deixei de me relacionar, etc. E tal, enfim. E aí, durante esse processo, essa mentalidade está bem arraigada. Por que eu precisava de um homem a tiracolo comigo? Para lidar com outros, né? Uma mulher com autoconsciência ampliada, que se posiciona, por que no evento eu precisava do homem a tiracolo? E aí eu começava a pensar sobre isso. Por que eu fiz isso? Né? O que eu te digo assim, não tenho resposta. Não tenho. Só um dia eu acordei e falei, chega, eu preciso viver a minha vida do jeito que eu quero viver a minha vida. Então, em algum momento, talvez no casamento eu cedi algumas coisas, ou eu me anulei em algumas coisas, e é a hora que eu também tomo a decisão e me separo, porque ele estava num caminho, eu estava em outro caminho, e tudo bem, somos grandes amigos hoje, tudo bem. Então, e nesse momento dessa carreira, hoje eu estou em eventos, eu estou aqui, meu atual marido, ele é maravilhoso, se ele não vai, eu vou, eu viajo, não tem isso. E eu não abro mão dessa minha independência, eu não abro mão, sabe? Isso é uma coisa importante para as mulheres, Sim. sabe? É que, assim, não abram mão dessa individualidade. Mas para você saber isso também, é isso, você tem que ter muita consciência disso, né? Senão você começa não abro mão do quê, de quê, mas às vezes isso nem é o que você realmente queria, né? Não é. Claro, isso é para todo mundo, gente, né, Kátia? Eu não sou perfeita, eu tive as minhas fraquezas, eu tive as minhas vulnerabilidades, os meus conflitos internos. Eu terminei um relacionamento, um casamento de 15 anos, por talvez eu não soube lidar com essas questões. Uhum. De saber separar. Então, é um aprendizado. Sim. E eu estou sempre aprendendo todo dia. Né? Fico 5 anos separado e me caso novamente. Aprendeu, já resolveu, já adoro entendeu o o que casamento, você queria. Adoro o casamento. Acho que assim, a gente tem que ter o companheiro mesmo, tem que ter uma pessoa junto, com as diferenças, com as discussões, e é essa diferença isso que a gente crescer também. Faz crescer. Então, mas hoje eu respeito, né? A minha individualidade, hoje eu respeito o meu querer. Sabe? Isso é bacana. Muito legal. Mulheres aprendam aí. E aí, Kátia, vamos então para todo esse momento. A Grafos cada vez crescendo mais, cada vez mais tornando esse lugar. E aí eu queria muito entrar todas essas dores, assim, que você trabalha cada dia mais, que você enxerga cada dia mais nos empresários, nos líderes. Eu queria bem entrar nesses grandes cases aí e a gente conversando, você falou muito não só dos sucessos, mas dos insucessos, porque os insucessos nos levam para outro lugar. E eu queria muito ouvir alguns que fazem muito sentido para você, porque às vezes a gente fala, é mais uma frase muito bonita, né? A gente aprende com os erros, mas quando a gente vê uma mulher hoje, aonde está, realmente falando dos seus insucessos e falando do que se fez em cima desses insucessos, a gente traz mais para a vida real isso que a gente fala. Bom, a Grafos, ano que vem, faz 30 anos no mercado, né? E é interessante, porque como eu comecei lá atrás, que eu te contei, nessa área de metalurgia, eu acabei direcionando muito a minha carreira para essa área de mineração, para a área de siderurgia, de metalurgia. E aí, agora, hoje, está mais ampliado o meu negócio, agronegócio, educação, né? Fui convidada como professora, mentora da Fundação Dom Cabral, dei aula de pós-graduação em algumas instituições aqui em Minas Gerais, em São Paulo também, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer, assim, o que acontece? Quando eu me deparei, e como foi orgânico o crescimento da Grafos, e continua sendo, né? Hoje, quase depois de 30 anos, tem um nome no mercado, atendo do Brasil todo, né? Enfim,
Então, esse crescimento orgânico foi fazendo com que também eu pudesse, a cada ano e a cada experiência junto a um cliente, a trazer um pouco não só da minha experiência, do meu conhecimento, dos meus estudos, né? Mas também da experiência do outro. Então, a cada cliente que eu atendia, a cada mentoria que eu fazia, eu também aprendia. Eu falo isso muito. Lá no escritório, a gente, como recruta, eu falo, gente, vocês têm o universo na mão de vocês. O candidato, o profissional, ele tem tanto para te ensinar que você vai daqui a qualquer lugar no mundo conversando com pessoas. Exatamente. Com as experiências de vida delas. E você vai aprendendo. Então, eu falo que eu sempre aprendo com todo mundo. Hoje eu estou aprendendo aqui com você, enfim. E cada dia eu aprendo um pouco, né? Mas aí, e aí com o que eu me deparo, né? Com o que eu me deparei ao longo desse processo? Eu me deparei muito e trabalho hoje nível de liderança, tá? Não só de C-level, executivos profissionais, eu trabalho com transição de carreira, trabalho com coach para trabalhar questões de promoção, para trabalhar questões de algum ponto de atenção que eu preciso, num exercício da minha liderança que eu preciso tratar. Trabalho com team coach, enfim, N possibilidades para que eu consiga ajudar a pessoa, o ser humano, e aí tira cargo a ser uma pessoa melhor. A ser um líder melhor. Né? E aí, ao longo dessa história, eu me deparei muito com questões também que eram minhas. Por exemplo, questão do protagonismo na liderança feminina. Então, eu me deparei com mulheres muito fortes, eu atendo mulheres muito fortes. Mulheres que eu preciso resgatar dessas mulheres, o feminino delas. Eu preciso que elas tirem a botina, no sentido aqui figurativo, e passe batom. Que coisa. Sabe? Eu preciso que elas se posicione como uma mulher sendo firme, mas não copiando o modelo sendo masculino. Mulher mesmo, sendo né? Mulher. Então, hoje eu não preciso bater a mesa. As mulheres não precisam bater a mesa. Elas se impõem com batom, com delicadeza, mas com firmeza. Sim. Né? Mas isso é um caminho ainda, né, Kátia? Assim, acho que do que você está dizendo, sim, muitas mulheres já fazem, mas é um caminho ainda. Muito. E assim, ainda, por mais que a gente fala dessa diversidade, que a gente fala da importância da liderança feminina e do movimento que as empresas estão fazendo para cada vez mais contratar essas lideranças. Mulheres, né? Então, se você, né, da sua empresa, quanto mais mulheres, sim, vamos contratar a gente mulheres. vê, os nossos clientes pedem, Você entra no LinkedIn e fala assim, coordenadora, supervisora, parou aquele negócio de supervisor, coordenador, você olha o Azinho que está no final. Né? Então, é uma curva forçada para que a sociedade entenda que é necessário. Então, por exemplo, as empresas têm metas a cumprir para a contratação de mulheres. As empresas têm metas para poder colocar mulheres em cargos de liderança. Não é fluido ainda, Não né? é fluido, precisa de metas. A coisa não acontece. Ainda faz uma pesquisa, nós ainda estamos ainda muito aquém em relação aos homens. Né? Então, esse trabalho da minha empresa em relação às mulheres, que eu atendo homens e mulheres, é muito mais ajudá-las e fortalecê-las nesse reposicionamento como liderança feminina. Né? E tratar disso com a história dela, de vida dela, porque isso também eu tenho que resgatar que modelos mentais, que história foi essa que ela construiu ao longo do tempo. Porque é essa história que diz da líder que ela vai ser, né? A sua história de liderança é contada sobre a sua história, né? Sobre a minha história. Então, assim, e que características são essas? O que fez com que eu chegasse até aqui hoje? É mais sobre você do que sobre o profissional, exatamente. Né? Então, todo o processo de mudança cultural dentro de uma organização, em que, por exemplo, neste caso, trata a questão da diversidade de liderança feminina, ela começa pela mudança da postura das mulheres. Não é da empresa que você diz, né? Tem que existir uma mudança das pessoas. Das pessoas. Então, você vê. E sai essa coisa do... desculpa, mas é engraçado quando você diz, é interessante. Sai um pouco dessa posição que as empresas precisam quê? A gente vê toda hora, porque a empresa precisa disso, a empresa precisa trazer diversidade, a empresa precisa, mas eu acho que você está trazendo uma coisa, mas e você, profissional? O que você precisa fazer para que as empresas também consigam fazer? E como que você está lidando com esta diversidade?
Lembra do que eu te falei quando eu encontrei com aquele diretor no shopping? Falei, mas eu tô grávida, então olha o meu modelo. Sim. Como se eu fosse incapaz. Então, eu precisei questionar este modelo para entender que eu podia trabalhar e que gravidez não é doença, ela não é impeditivo. Então, as mulheres precisam identificar estes modelos que, ao longo da história delas, que foram muitos, por onde elas passaram na trajetória de vida delas, identificar esses modelos que elas também, de uma certa forma, vão repetindo, e que elas, sem perceberem, isso tudo é inconsciente, elas reforçam este lugar. Sim. Com Entendeu? certeza. É o que a gente fala muito do comportamento. O comportamento do outro tem a ver com como você se comporta nesse outro. Né? As palestras que eu dou sobre liderança feminina, eu falo muito. As mulheres são muito perfeccionistas. As mulheres querem fazer tudo muito bem feito. Tudo muito bem feito. Enquanto não tiver 100%, elas não entregam resultado. Isso é pensamento mental das mulheres. Não tenho nenhuma pesquisa científica em relação a isso, mas é muito mais observações minhas. E também tem um estudo sobre isso, né? Tem esqueci o nome da autora de um livro que fala sobre as mulheres no topo. É um livro que fala, né, desse perfeccionismo. Os homens, eles tratam com mais, tá bom. As mulheres só vão falar sobre a carreira dela, elas se preparam para isso, para poder falar, ou elas acham que elas ainda não estão prontas. Os homens não estão prontos e falam, né? Verdade. Então, as mulheres precisam rever esses modelos mentais também, entendeu? Elas precisam rever essa postura. Sabe, sair dessa questão de estudo perfeito. Né? Porque às vezes não está. E trabalhar com essa coragem, com essa ousadia, com esse novo reposicionamento. Deixar e sair um pouco, talvez o que eu vou dizer aqui, não sei como é que isso vai ser percebido aí. E eu falo isso nas minhas palestras, mas nós mulheres, precisamos também sair desse papel de vítima. Sim, concordo. Temos que ser mais protagonista. Sim. Tá? Não é o homem. Você vê, lá atrás, há 30 anos atrás, eu já tinha... Foi possível fazer o que você fez, né? Imagina hoje, você né? entende? Então, assim, eu preciso sair desse papel de vítima. Porque, não, o que eu estou fazendo? Aí a gente começa um processo de mudança. Sim. Entendeu? Mas as empresas ainda têm muitas dificuldades, ainda os homens me tratam. Vamos lá, as palestras e os treinamentos que eu dou. O que acontecia? Isso está mudando. Divido em subgrupo para fazer trabalho. Aí eu falo, escolha alguém para ir anotando para colocar no papel. A mulher sempre é que anota. Impressionante, eu só observo, a mulher vai lá e anota. E quase ela faz um coraçãozinho para ficar um negócio bonito, mais bem apresentado, uma letra bonita, verdade. Exatamente. E assim, agora, isso está mudando. Então, eu só vou observando o movimento. Então, eu já tive grupos, workshops que eu faço, que eu vejo que as mulheres, não, eu não, faça você. Entendi. Entendeu? Essa mudança comportamental. Isso está mudando. E é de todo profissional, né, Kátia? Acho que quando você fala isso, você pode levar... Você fala isso brilhantemente sobre a mulher, mas a gente pode falar sobre todo mundo. Né? Eu acho que várias coisas que você falou de suma importância. Você saber muito onde você quer chegar, você ser o protagonista disso, você sair desse papel de vítima e entender que você precisa mudar para que você consiga gerar mudanças nas suas posições dentro da empresa, isso. Né? Porque quando você muda, você influencia o outro. Sim. Aí o outro muda, ele influencia o outro. Isso e vai aí na que cadeia, vai né? na cadeia. E aí você vai gerando a mudança. E além dessa coisa do protagonismo feminino, que mais dores você tem visto e que você tem enfrentado aí nesses trabalhos com os executivos, com grandes empresas? Você falou um pouco da geração também. Te falo, muito interessante ainda, trazendo sobre essa história, que eu vou te explicar exatamente o que é. Como a mulher teve que vestir muito a calça comprida do homem e se reposicionar como tal, algumas mulheres executivas, elas adotaram comportamentos às vezes muito rígidos, né? E aí elas são percebidas pelos homens como mulheres difíceis.
Mulheres difíceis. Essas mulheres não devem ter maridos ou nenhum homem vai aguentá-las. Nenhum homem vai Como a gente ouve mal isso, né? amadas. Como a gente ouve. Brigou com o marido. Kátia, eu já escutei donos de empresas me perguntando você acredita que é possível mulheres serem boas líderes, estarem à frente de empresas e terem casamentos? Aí eu já escutei umas 2 vezes essa pergunta. É isso aí. E aí, assim, aí, o que acontece? Estas mulheres hoje, elas precisam ter consciência. Então, um outro ponto, ter autoconhecimento ampliado. Uhum. Eu preciso reconhecer, como mulher, esta vulnerabilidade. Estou muito rígida. Eu estou muito autoritária. Voltar ao humano de novo, Gente, né? A mesma coisa. Entendeu? Porque que imagem que eu estou passando? E, às vezes, tem mulheres que deixam de serem promovidas e escolhidas para uma promoção porque ainda estão agarradas nesse comportamento. Sim. E aí, ainda assim, para elas, para desmistificar ou tirar este rótulo desta mulher, ela tem que fazer um esforço enorme. E tem que fazer um trabalho enorme. Porque é uma mudança dela, uma mudança comportamental para gerar uma mudança do outro. Isso demora para o outro perceber. Sim. Uma empresa humanamente masculina. Então, esse é um ponto. Autoconhecimento ampliado e aceitação da vulnerabilidade. Agora, isso não é só para as mulheres. Não, de jeito nenhum. Isso é, de modo geral, para todos os profissionais e executivos. E é o que você falou desde o início, né? Desde o início você foi chamada, e talvez, e aí quando você fala do Mário lá do shopping, mas eu falaria até do primeiro que te contratou, né? Esse líder que ele é humano, que ele sabe a sua vulnerabilidade, que ele sabe do outro, eles transformam grandes pessoas, eles transformam grandes empresários e grandes times. Olha essa pessoa lá atrás, há 30 anos, te fazendo esse convite, falando, não, eu quero você. Pois é. Então, assim, a verdade é que o mundo mudou, várias coisas mudaram, mas o cerne dessa coisa do outro, de eu ter que ser humano, eu tenho que perceber o outro, eu tenho que saber aquilo que me incomoda, as minhas vulnerabilidades. Isso é um trabalho intenso. Exatamente. E fazer executivos e C-levels estarem nesse lugar é muito difícil, né? Não tenha dúvida. E aí você estava falando da questão de geração. Por favor. As empresas, teve uma empresa... que eu estava no evento e alguém trouxe um exemplo falando que fez um trabalho lá, que fez uma contratação de trainees jovens, só mulheres, só para mulheres. E fala com orgulho, né? Isso está errado. Ou não? Não sei. Mas foi uma curva forçada. Precisava fazer um projeto de trainees para poder entrar mulher como trainee. Uhum. Bacana. E a minha preocupação foi, e aí? Como é que é essa questão do preconceito reverso? Sim. E aí? Como é que os homens vão se sentir? Então, a gente também tem que ter um cuidado, né? Não que essa empresa fez alguma coisa que não devia. Sim, ela tá forçando a curva, ela está querendo fazer uma mudança cultural, ela está querendo aumentar o índice de mulheres em posição de liderança num projeto trainee, e acho que isso é genuíno, é bacana. O intuito é importante, mas é o que você falou, mais uma vez, tem que ter meta, né? Tem que ser a base de meta. Meta. Mas eu só estou trazendo aqui também um cuidado que não foi o cuidado que no passado teve, que a empresa era... As empresas, né, extremamente machistas ainda, com muitos homens, mas tomar o cuidado também que projetos como esse também sejam projetos diversos. Sim. E quando você fala isso, quando a gente conversou um dia, a gente falando muito sobre essa diversidade, sobre essas questões, e você fala muito de, às vezes, a gente olhar tanto para essas novas lideranças, para essas novas gerações, e esquecer as pessoas que construíram tudo isso. Você falou isso muito, assim, isso ficou muito marcado para mim, assim, né? Olhamos para os meninos que estão chegando no mercado, que querem por propósito, e aí você olha pela liderança feminina, mas e essas pessoas que construíram aquilo tudo ali, que elas estão ainda dentro dessas empresas? Então. Elas estão perdendo um pouco esse lugar e você usou um termo que eu não lembro, mas que você falou de uma angústia, você usou alguma coisa dessa angústia desse cara, dessa pessoa que ela tem esse lugar do chefe, do difícil. E aí você falou muito, olha, essas pessoas também estão angustiadas dentro das empresas. Eu achei assim, isso mesmo. O que eu acho que eu trouxe, não me lembro agora, como eu te falei. Muita coisa a gente conversa. E aí, cada conversa é uma conversa. Mas eu falo muito sobre a questão da diversidade geracional. E o que é a diversidade geracional? É quando eu valorizo, desde o jovem, da pessoa mais jovem, nós estamos falando de idade, a pessoa que tem 50 a mais. Ok? Existem movimentos hoje já
Você Sim. deve estar observando 50 mais, 60 Sim, mais. empresas de recrutamento especializadas nicho, e que começaram em São nisso. Paulo, inclusive, esses Exatamente. movimentos, já. Tem aquele filme super bacana que a gente assiste lá É o estagiário? Não, é do estagiário. O Senhor Estagiário. Senhor Estagiário, isso. Ele é super bacana, enfim. Então, existe essa diversidade geracional que ela tem que ser cada vez mais valorizada dentro das empresas. Nós não podemos esquecer que o jovem, antigamente, na época, e acho que eu preciso dizer desse antigamente, quando fazia-se um projeto trainee, tinha um estigma que, estão chegando as pessoas de sapato alto, que são os jovens, inteligentes, isso e aquilo. Tem curso superior, que tem línguas, que falam mais de uma língua. de sapato alto. Poxa, estão chegando pessoas que querem, diferentes. Então, isso diluiu, isso foi no passado, tá? Tem empresas ainda que têm esses resquícios ainda. O que a gente precisa lidar com essa diversidade geracional é valorizar quem fez. Pois é. É saber lidar, é saber o que nós estamos trabalhando dentro das organizações, não é mais rotular se é sapato alto ou se ainda está muito obsoleto o cara que está lá. Por quê? Porque as empresas hoje têm o cara novo e tem o cara mais velho. O que as empresas precisam trabalhar é esta dialogia. É como se relacionar. Como é que fazer esse encontro realmente acontecer? Exatamente. Então, onde que eu, como jovem, eu vou reconhecer e valorizar o que foi construído pelo outro, trazer o outro para o meu processo, até onde ele consegue, e vice-versa. E eu, como mais velha, como que eu posso mentorar, como que eu posso ajudar, como que eu posso orientar, porque é esta pessoa que vai estar um dia no meu lugar. Sim. Esta pessoa que vai perpetuar o negócio aí em sua empresa. Verdade, sim. Então, eu tenho que rever essa mentalidade. Isso algumas empresas já estão fazendo. Então, e com tudo isso que passou da pandemia, esta geração mais velha, ela tem repensado muito. Tem. Né? De até assim, deixa eu preparar os jovens para esse que lugar, eles né? estejam. Então, isso também mudou um pouco essa mentalidade. Então, hoje, o que precisa trabalhar? Essa diversidade geracional na relação entre eles. Mas como que o seu trabalho entra nisso? Como é que você... não é o como, né? Mas como é que você... eu tô falando como, mas como que você vê isso acontecendo? Como que você vê que isso é capaz? Aonde você consegue entrar neste lugar para que essas pessoas consigam fazer isso? Porque tem que existir essa pessoa fazendo com que esses encontros aconteçam. Senão, são gerações diferentes, cada uma pensa, uma acha que uma tem que vir a uma, outra a outra. Como é que esse encontro acontece? Depende, cada qual, cada empresa é de um jeito, cada ser humano é de um jeito, e aí a gente faz tratativas diferentes. Mas uma coisa que é básica, que eu falei lá atrás, e que é clássico, quem já está na empresa tem que entender o que essas pessoas querem, onde elas querem chegar, você tem que ouvir essas pessoas. A gente volta no ouvir, né? Então, de novo, a gente está na relação, saber ouvir, trazer essa pessoa para perto. Se abstrair, porque às vezes as pessoas se apegam um pouco ainda àquilo que é meu, né? Esse conhecimento é meu, isso tem mudado muito, porque hoje as empresas têm feito mais a gestão do conhecimento, o conhecimento está para todo mundo, etc. e tal, mas isso precisa cada vez mais ser aprimorado. Então, trabalhar essas pessoas identificando qual é o legado que ela quer deixar. Uhum. Porque quando você identifica, quando o executivo que já tem 50 a mais, 60 a mais, ele precisa pensar qual é o legado que eu quero deixar. O que eu construí aqui e que eu quero deixar. Em vez de falar assim, eu estou saindo da empresa, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, sair como um perdedor. Não. Eu construí algo. Minha carreira foi maravilhosa, eu construí. Então, que legado eu vou deixar nesta última empresa em que eu estou? Né? Porque ele pode ter passado por N empresas. Mas que legado eu quero deixar da minha experiência, né, das minhas dificuldades, da minha história, da minha trajetória, do meu conhecimento técnico, da minha expertise. Que legado eu quero deixar? Quando estes executivos têm clareza deste legado, aí ele consegue transitar com os mais jovens. Porque aí ele sabe que ele tem uma missão ali bacana. Sim, que aí você falou de novo do propósito, que hoje realmente
fala-se propósito, mas cada vez fala é sobre isso. Porque se você É. não tiver esse propósito, você está ali lutando contra esses jovens. Exatamente. Tentando que o seu lugar seja obsoleto e ninguém pegue. E ninguém pega. E aí, por outro lado, esses jovens. E hoje, esses jovens, está muito interessante, porque eles já querem ter propósito, eles já querem fazer tudo que eles estão fazendo, eles já estão buscando sentido. Sim. Porque nós estamos numa outra forma de geração. Hoje, claro, tem pessoas que ainda precisam trabalhar, Para sustentar a sustentar família, pra etc., mas também mudou muito. Então, meu filho, por exemplo, hoje não precisa Sim. disso. Então, ele está hoje no momento de descobrir aquilo que realmente faz sentido E mesmo pra o que ele. precisa para sustentar a família, ele também tem procurado o propósito junto Sempre. disso. Eles não Tem. estão desassociando. Não. Então, quando a pessoa escolhe, né, muitas das carreiras, as pessoas, foi acontecendo, a coisa foi acontecendo, Eles porque, daí eu fui promovida, eu me deparo muito com isso, na minha história eu fui promovida, aí me fizeram isso, aquilo. Era isso que você queria? Porque às vezes a pessoa vai Só para uma foi levada, carreira né? que não faz sentido. Aham. E aí ela chega num momento da vida dela que ela está insatisfeita e ela descobre que não era nada daquilo que ela queria. Os jovens já vêm com essa maturidade. E eles têm uma coisa interessantíssima, porque se não fizer sentido para eles, eles não Vão têm embora. apego. Eles vão embora. É. Então, por isso que cada vez mais eu tenho que entender. As empresas têm que fazer um trabalho, e esse é o grande desafio. Que a gente fala de engajar. Eu nem gosto de usar a palavra reter talentos, mas de engajar esses talentos. Né? As empresas estão no exercício enorme para engajar esses talentos. É a dor o dia inteiro deles. É a dor né? o dia inteiro, para manter essas pessoas, para que realmente, se eles são pessoas que são um diferencial, como que eu posso fazer para engajar? Então, E aí, de uma coisa que você fala desde o início, né? Você só vai fazer isso se você olhar indivíduo por indivíduo. isso, como líder. Uhum. Mas para eu fazer isso, Você precisa de ter todo esse trabalho sobre você Sobre antes. você. Senão você não consegue. Né? exatamente, como é que eu vou ajudar o outro se eu não me conheço, se eu não reconheço nem a minha vulnerabilidade, se eu ainda estou na postura da arrogância, se eu ainda na postura do eu, entendeu? Se eu ainda estou segurando informação, porque eu sou a pessoa mais importante dessa empresa, da vaidade. Eu preciso me despir de tudo isso. Porque, gente, essa é a vida. A gente nasce, cresce e morre. Tudo é finito. Eu estou hoje como CEO da Grafos, eu estou hoje como mentora e professora da Fundação Dom Cabral, eu estou hoje como diretora de estratégia da BRH. Né? Então, eu não sou. Sim. E às vezes, se isso não fica claro, as pessoas confundem muito tudo isso e aí carrega o sobrenome da empresa. E aí, em vez de ser a Kátia Rafael, a Kátia da Grafos. Não, por mais que a empresa seja minha empresa, mas eu sou a Kátia Rafael. Sim. Eu não sou a Kátia da Grafos. Sim, Mas ainda muita referência, as pessoas me falam Sim. Kátia da Grafos. Ok, mas eu quero dizer comigo, o meu pensamento. Sim. Porque um dia a minha empresa vai continuar, perpetuar, tem consultores, tem isso. Ok, mas eu um dia saio. E esse legado tem que deixar, porque você construiu Tem que tudo deixar. isso, né? Exatamente. Sim. E eu preciso ter consciência que um dia eu saio. E eu saio muito mais como uma vitória. Do que como um fechamento de um ciclo. Fechamento, cara. É como na Espanha, eles falam, é jubilar. Né? Eu não estou falando nem de aposentadoria aqui, porque nós temos preconceito de falar essa aposentadoria. Me aposentei, estou velho. Não. Cara, eu posso terminar esse ciclo na Grafos e já fazer outros projetos. E deixar coisas. isso como um legado para várias empresas que vão vir e vão precisar da Grafos, né? Então, eu tenho que ter essa clareza. Enquanto esses executivos não tiverem essa clareza, o que é deles, eles não vão conseguir entender esses jovens. E esses jovens, Se eles não entenderem. se eles não entenderem essa história, Não valorizarem não essa valorizar, história. ou eles não vão conseguir se relacionar. Mas ainda um outro componente é que eles buscam sentido para eles. É o que eles querem. E tem uma coisa, eles querem rápido. Aqui tem uma história mais de longo prazo que vai caminhando para lá. Sim. Aqui eles querem rapidamente. E não adianta, né? A gente vê muito gestor, mas esses meninos, mas esses... Gente, não adianta. Não adianta você colocar a sua história, a sua verdade, a sua crença, o seu valor sobre esses meninos. Você tem que aceitar o que eles são, E é né? isso. E porque hoje eu fui numa outra palestra aí
jovens já gerentes. Poxa, eu com 23 anos já era gerente. Não está muito longe essa geração, não. Longe, não. Então, assim, eu vejo esses jovens hoje já como gerentes, já numa carreira e, assim, numa conversa como essa que a gente está tendo aqui, de alto nível. Eu falo isso, gente, os meninos 22 anos contratando head. Eu fico, meu Deus. Mas de alto nível, assim, tem que valorizar, sabe? Falando eles têm muito a trazer. Então, assim, precisa desse entendimento. Sim. As empresas precisam entender isso. Todo mundo só tem... No final, o saldo é tão positivo, né? E é interessante porque... Quando fala das gerações e a gente escuta, eu acho que ela causa mais tensão, mais estresse para o executivo, para o líder, do que o positivo. Mas quando você fala de um jeito que dá essa coisa do gente, que mar bom que a gente está vivendo. A gente só precisa de aprender a surfar essa onda, porque você fala de um jeito que realmente leva a gente, isso é muito bom. Isso que está acontecendo não é para ser ruim, não. É para ser bom. A gente aqui está fazendo isso se tornar uma guerra e não uma coisa em que todo mundo sai ganhando, né? Exatamente. Isso é muito legal. Se eu tenho que me abstrair, é um exercício. Tem que ser fluido, não pode ser por meta, né? Exatamente. Kátia, nossa, é coisa demais. E assim, quando eu tenho mais 3 coisas que eu acho que é muito importante, que eu não queria deixar de falar, mas é interessante que você vai falando isso tudo e eu fico pensando assim, gente, qual que é o tema desse podcast? Meu Deus, é um mundo de temas. Foram tantos assuntos que assim, dá pra pegar cada coisa, dá pra fazer, em cada momento que a gente falou que dá pra fazer mais 10 podcasts. Então assim, tô cheia de coisas aqui. Mas 3 coisas só pra gente finalizar, que eu acho que são muito importantes. A primeira coisa, quando você fala sobre esse lugar, né? Sobre essa pessoa, como, né? Ela está hoje, não é o que ela é. E quando eu falo da Kátia mesmo, onde a Kátia estará ou o que a Kátia pensa desses próximos passos de vida, de carreira, assim? Como é que tá? Qual a inquietude que você vive no momento? É legal essa pergunta, porque como eu não paro, né? Já te falei dessa inquietude minha. Hoje eu estou na Grafos, se a gente for pensar na hierarquia de Maslow, eu estou literalmente na realização. Uhum. Tudo que eu faço com prazer, eu faço com gosto. E eu faço as minhas escolhas, né? Então, eu tô flow, eu faço por gosto. Estou no momento flow da minha carreira. E aí, Kátia, o que você vai fazer? Vou continuar palestrando. Eu quero cada vez mais, Paola, levar o meu conhecimento para por favor, as pessoas precisam, entendeu? Acho que você traz o conhecimento de uma forma muito leve. As dores de uma forma muito leve. Eu quero cada vez mais trazer isso. Eu, como mentora, que o trabalho de mentora é diferente do coach. É justamente ser mentora é trocar experiências, é falar dessas dificuldades. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, eu quero falar com o público sobre isso. Então, meus próximos passos agora, e já está em andamento, eu estou escrevendo um livro. Que legal. Que eu quero falar um pouco sobre isso, sabe? Sobre essa... E eu estou igualzinha a você, não sei que título ainda. Porque são tantas coisas que não sei. Vou escrever, depois eu resolvo se vão ser 3 edições, o que eu vou fazer disso tudo. Agora, é muita história. Título, ok. Né? Mas eu quero falar, sim, sobre o porque não é sobre título, mais uma vez. Não, mas falou. Quero dar ênfase na questão do protagonismo da liderança feminina, isso é uma coisa que eu quero. Sim, eu quero falar muito importante. um pouco sobre a questão das pessoas, da importância do amor, sabe? Eu quero falar um pouco desse amor, mas não é amor homem e mulher, sabe? Das relações. Eu quero falar desse cuidado com o outro, porque eu acho que isso é que é o diferencial. Por mais que às vezes, e eu, Kátia, às vezes eu sou dura na forma de falar, eu sei que eu sou. Eu sou descendente de italiano, eu tive um pai extremamente autoritário, eu tive que rever um monte de valores. Eu sei que às vezes eu sou um pouco dura em alguns posicionamentos, mas é tudo por amor. Mas eu sei que eu tenho que cuidar também desta forma. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. E eu também não sei que título vai ser, dessa palestra, enfim. Tudo isso está em processo de construção. Tá? Então, essa é a Kátia. Eu quero, assim, disseminar esse conhecimento. Deixar esse legado mesmo. Fazer o que você está dizendo para os gestores fazerem, né? Exatamente. Entregue isso para essa turma que está vindo, porque eles têm muito a usufruir, né? E vou continuar ajudando esses líderes, né? Isso é uma coisa que eu faço, eu gosto. E eu vou fazer até eu morrer. Entendi. Entendeu?
Kátia, preciso que você cuide do executivo X e YZ. Vou cuidar, entendeu? Vou continuar fazendo. Flow, eu tô flow. Entendi. E uma outra coisa, e quando a gente fala, hoje eu acho que a gente está nesse momento, você trouxe uma coisa muito importante, que é a gente pensar ainda o que a pandemia está trazendo. E, Kátia, eu acho que as pessoas estão esquecendo sobre isso. Sim, acho que você trouxe um assunto extremamente importante para a gente pensar como a pandemia ainda é muito presente, e não só sobre o online, o home office, mas sobre a dor, sobre a doença, sobre o estresse. E sobre essa questão da diversidade, mas o que você enxerga que são os próximos futuros, o próximo futuro e as próximas grandes dores que os gestores enfrentarão sobre pessoas aí, nos próximos 10, 20 anos? Nossa, é uma pergunta difícil. Profunda, né? Poxa, foi tão profundo isso aqui, eu tenho que aproveitar. Aproveita. É uma pergunta difícil. Eu consigo te responder hoje, depois eu posso até, intuitivamente aqui, tentar te responder. Mas eu diria assim, que hoje ainda precisamos olhar para esse ser humano que está... Falta muito ainda para chegar nesse lugar, né? Nós É muito pequeno ainda, né? São Então, muitos assim, anos. eu fico vendo as empresas, algumas fazendo diagnóstico de saúde mental, como que essas pessoas estão pós-pandemia. E a pergunta é, o que eu estou fazendo com isso? E não são treinamentos, não são workshops, é mudança individual. Então, assim, cada vez mais eu percebo que a gente tem que trabalhar o indivíduo e não o coletivo o tempo todo. Entende o que eu estou falando? Eu preciso estimular ou provocar no outro esse autoconhecimento para que ele consiga fazer essa mudança. A gente está distante disso. É muito tempo. E esse mundo, e aí é um contraponto, ou é uma coisa bem ambivalente, porque a cobrança está alta. Está tudo muito rápido e todo mundo sendo necessário de toda hora voltar para pessoas. A cobrança está alta. Todo mundo ainda em resultado. Nós estamos falando de sustentabilidade. Esse é um tema que as pessoas estão se envolvendo demais. Então, assim, as pessoas estão... Nós estamos falando de ESG, nós estamos falando de temas novos, mas que, na realidade, são temas antigos, com letrinhas, que traz as letrinhas, mas ESG eu falo com as meninas, outro dia a gente estudando sobre isso, falei, gente, isso é antigo. Isso é antigo. As empresas que realmente preocupam com isso, elas simplesmente agora deram um nome. Isso. Mas isso é muito antigo. E ao mesmo tempo do que você está dizendo, a gente está tem muita empresa ainda não madura para ter esse lugar. Não, tem muita coisa para fazer. Então, assim, tem um desafio. Mas eu acho que nós já estamos no caminho, as pessoas estão preocupadas. Só de começar a consciência, né, igual você falou, já começar essa consciência, ela já começa a mudar. Então, eu acho que estes jovens também que estão chegando, eles vão trazer essa consciência. Bacana, né? Demais. Eu, assim, isso é verdade. Sou mega apaixonada pelos jovens, com essa mentalidade mais aberta, sustentável, que busca sentido. Sim. Mas eu também valorizo demais o que foi os caras, né? As pessoas, as mulheres. É sobre pessoa, é valorizar o outro, né? Então, assim, não tem como. Minha preferência é essa ou aquela. Claro. Então, a gente tem aí um caminho. Mas é o caminho ainda do autoconhecimento, é o caminho do discernimento, é o caminho da compaixão. É o caminho de reconhecer meu limite. Eu acho que se eu não reconheço o meu limite, eu adoeço. Sim. Esse é o ponto. Eu sempre falo, eu preciso esticar meu braço. Estiquei meu braço, esse é o meu limite. Para eu pegar essa jarra aqui, o meu limite é esse, eu talvez precise da sua ajuda, eu preciso de um esforço maior. Mas se eu tiver que fazer um esforço muito grande, eu vou adoecer. Entendi. Então, eu preciso do outro. As pessoas precisam entender que cada vez mais nós precisamos trabalhar de forma colaborativa. Eu falo que a gente nasceu no cordão umbilical, não é à toa. Não é à toa. E achar outro ponto importante, que eu não sei tudo. Eu não tenho que saber tudo, porque eu preciso do outro para me complementar. E isso é antigo, mas hoje as empresas estão buscando trabalhar de forma colaborativa cada vez mais. E tem trabalho para todo mundo. Tem espaço. Eu tenho, sabe, essa coisa de reconhecer o seu trabalho e falar que bacana e ficar feliz com o seu sucesso. Você falou isso muito comigo quando a gente conversou sobre essa coisa dessas consultorias, dessa coisa de um passar para o outro, e você falava, gente, tem lugar para todo mundo. Lugar para todo mundo. Você falou isso eu fico muito, feliz de ver uma consultoria como a minha crescer, postar uma coisa bacana. Eu fico literalmente feliz, porque
tem empresas, tem pessoas, tem lugar para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. O mundo é grande demais. E é isso que gera. Então, a questão da colaboração. Então, isso é um diferencial cada vez mais. E aí, a colaboração é trabalhar de forma colaborativa. Um outro ponto que eu acho que, assim, que é importante é a gente cada vez mais trabalhar com a verdade, de conseguir expressar os sentimentos. Isso é muito bacana. Ser humano, né? Se colocar como humano nas relações, né? Além de profissional. Esses são os grandes pontos que vai fazer a diferença lá na frente. Estou falando de soft skills. Sim, faz todo sentido. E, Kátia, uma última pergunta, com muito pesar, queria muito mais, que a gente adora perguntar é, o que nunca te perguntaram ainda e que você tem muita vontade de responder ou falar sobre, assim, sabe? Alguma pergunta que nunca te perguntaram e você sempre quis responder para o mundo, que você acha que é importante as pessoas saberem? Nossa, essa é a pergunta que eu faço. Eu faço para os outros e agora você fez para mim. Que bacana. O que me move? E o que te move? Pessoas, né? Pessoas, amor. O que me move? Olha, eu fico feliz demais quando eu encontro com um executivo, com uma pessoa, com um ser humano e falo assim, Kátia, você fez diferença na minha vida. Eu nem lembro o que eu fiz. Eu nem lembro o que eu conversei. Não é porque eu não lembro, porque são muitas pessoas, não é porque eu não considero. São muitas histórias, São né? muitas histórias. E assim, a questão, né? Eu recebo tudo, eu elaboro, eu estou ali com aquela pessoa 100%. Claro que eu sei quem é a pessoa. A hora que eu olho para ela, eu lembro, né? Mas a hora que ela fala assim, você fez uma diferença na minha vida tão grande, e eu viro e pergunto, no que efetivamente que eu fiz a diferença? Porque eu preciso saber o que foi que eu contribuí. O que é isso tudo que eu tenho colocado? Nem sempre dá tempo de eu perguntar isso. Mas o que eu quero dizer para você, assim, o que me move é quando eu escuto isso. Mais do que dinheiro. Sim. Sabe? É quando falo, você fez diferença, você contribuiu para o meu crescimento. Sim. Eu mudei depois disso. Eu sou outra pessoa depois disso. Eu sou outro. Isso, para mim, não tem. É o maior valor. Que legal. Kátia, nossa, foi assim, magnífico. Eu não tenho como expressar. Saio daqui com muita emoção. Eu falo que, né, a gente aprende muito. Tem muita coisa aqui que eu aprendi que com certeza eu quero ver de novo e vou ali anotar, aprender. Mas eu saio realmente com muita emoção porque eu acho que cada vez mais você fala sobre pessoas mesmo, sobre esse cuidado e como é sobre isso. E quanto mais a gente cuidar de pessoas e quanto mais a gente cuidar da gente, a gente vai conseguir trazer para o mundo profissional muito mais resultado, muito mais. E acho que você trouxe as situações baseadas naquilo que todo mundo fala. Porque é o que todo mundo fala, mas é diferente quando a gente vê como é que isso é na prática. E para mim, acho que de tudo isso, é de como que você fala isso parecer ser mais fácil. Porque quando eu vejo os líderes e as pessoas estudando e falando sobre o ser mais humano, a compaixão, a empatia, a diversidade, a teoria, ela é às vezes muito dura. Isso, né? Quando se estuda e se lê. Mas quando você fala de um jeito que você sai daqui, gente, dá para fazer. Legal, é possível fazer. É possível. E dá para fazer sem... É difícil, como você falou, em vários momentos, mas dá para fazer sem ser algo sacrificante, talvez, essa palavra. Eu diria assim, dê o primeiro passo. A hora que você percebeu que você deu o primeiro passo, você consegue dar o segundo. Não precisa ser um passo largo, pode ser um passo pequeno. Você vai conseguindo, você vai transformando. Isso é muito bacana, mas faça. Porque aí a gente sai do campo só da teoria, dos livros, e coloca isso efetivamente na prática. Um outro ponto, né, que eu também, super bacana estar aqui, é assim, que eu diria para vocês, seja um protagonista da vida de vocês. Sabe? Literalmente, seja maestro, sabe? É importante você ser maestro da sua vida. Sim. Não é assim, faça as suas escolhas. E se não deu certo, não é por causa do outro. Foram as suas escolhas. Né? Esse é o grande ponto. São as suas escolhas. E a gente culpa sempre o outro, responsabiliza o outro, seja num casamento, seja num relacionamento, seja profissionalmente. Não. Foram as suas escolhas. Onde quer que você esteja, você está porque é a sua escolha. Eu sempre falo, não é a empresa que seleciona você. É você que decide se você quer, né? Não é a empresa que a hora que fala assim, você vai se tornar um líder. Você tem a possibilidade de falar, eu não quero ser um líder. Então, está aí. Né? Você é dono de si. O protagonismo é seu. As escolhas
o que você vai colher de positivo, ou as consequências, sejam elas quais forem, também é de sua responsabilidade. Mas elas só são cada vez mais possíveis e efetivas. E o que eu aprendi nessas quase 2 horas de conversa é se você começar a ter consciência sobre você. Perfeito. Se você não tiver consciência sobre você, as suas escolhas vão te trair o tempo todo. O tempo todo. E aí, assim, quando você tem consciência até da sua vulnerabilidade. Sim. E aí, Fica mais fácil. um grande salto aí que eu aprendi com um antropólogo que já faleceu há muito tempo, que ele falou assim, Kátia, brinque com seus erros. É mais ou menos assim, é quando eu erro, ou eu falo uma coisa que eu não deveria falar por causa do meu jeito, eu falo, eu reajo daquela forma, de repente eu reajo de novo da mesma forma que eu virei e falei assim, não é possível, Kátia. De novo. De novo. Né? Então, assim, brinque com esses erros, porque se você exigir demais, você não transforma. Acolha seu erro. Sabe? Não se martirize, não. Acolha e fala assim, mas por que eu ainda estou repetindo esse erro na minha postura, nas minhas escolhas de vida? Né? Por que eu estou ainda repetindo esse erro? Porque quando eu começo a fazer as perguntas para mim, as respostas vão Começa a acontecer. Mas eu tenho que ter essa consciência. E fluido mais uma vez. Exatamente. Kátia, obrigada. Muito obrigada. Você pode ter certeza que a gente sai daqui, com certeza, muito melhor, com muito mais coisas a se pensar. Minha cabeça tá aqui cheia, mas eu confesso, meu coração tá cheio de coisas aqui importantes. Obrigada. Eu acho que as pessoas vão aprender muito, os empresários, os líderes, as mulheres, né? Eu acho que... E, por favor, continue fazendo isso, porque realmente eu acho que tem um legado aí que as pessoas precisam conhecer mais. Bacana. Além do que já conhece de toda profissional. Mas obrigada mais uma vez por esse tempo tão precioso seu com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Adorei o nosso Que encontro, bom. adorei Fico esse bate-papo. feliz. Muito Fico obrigada. feliz. Obrigada. Beijo. Bom, gente, terminamos aí mais um PSCast do GPO-RH. Agradeço a vocês por esse tempo todo com a gente. Continuem aí, existem outros episódios super legais, super importantes para vocês verem, aprender mais sobre liderança, sobre o seu protagonismo como empreendedor, sobre gestão. Curtam as nossas redes sociais, nos acompanhem, que a gente vai cada vez mais trazer excelentes profissionais, excepcionais pessoas para contarem um pouquinho das suas histórias e a gente poder aprender com eles. Muito obrigada.